Só que o estudo ele é importante, ou a leitura ela é importante, porque ela faz o quê? Ela faz uma lentificação do seu pensamento. Por isso que quando eu tenho pacientes que têm dificuldade de acesso ao sono, né, a primeira coisa que eu pergunto para eles, antes de recomendar qualquer tipo de medicação ou tratamento é: você tem televisão no seu quarto? Você deixa seu telefone do lado da sua cama? Você fica olhando rede social antes de dormir? Essa comunicação ela é mais próxima da ansiedade do que, na verdade, do que é a necessidade que a gente tem de se controlar numa fase antes do sono. Por que você pegar um livro te faz bem à noite? Porque quando você abre um livro e começa a ler, você obriga a tua mente a funcionar na velocidade da sua leitura. Então aquilo te desacelera e te coloca num ponto bom para dormir. Se você teve uma apreensão boa, você vai sonhar com aquilo que é a última coisa que você leu, de alguma forma. Porque é assim que as memórias processam no nosso cérebro, né? A gente junta tudo num lugar chamado hipocampo. Existe um processo chamado corticalização, onde essas memórias elas ascendem para os locais que são específicos das suas reservas. Então, música para um lugar, matemática para outro, conhecimento para outro, comportamento, sentimento. E, mais interessante, as memórias que têm links duplos. Então, por exemplo, o sujeito ele estava, antes da prova, olhando um determinado material, que ele estava nervoso e ele precisava decorar aquilo para a prova. Aquela ansiedade com que ele estuda aquilo faz com que ele guarde aquilo, não só numa área emocional, como numa área racional também. Então tudo isso fica pulando o nosso hipocampo para, durante o sono, ser guardado. Só que se você não acalma esse processo, o que acontece? Você começa a ter uma disrupção da sua capacidade de dormir. Se você tem isso, você começa a não ter um processo de recuperação adequado, você não tem uma fixação de memória adequada. Pode ver que aquele dia que você foi assistir, por exemplo, 24 horas. Eu viciei em 24 horas. Baita de uma série, denuncia idade também. Ou, exatamente. ou o Jack Bauer, ele ia morrer ou ia acabar o mundo. Então era uma alternância, né? Você assistiu o capítulo 1, Jack Bauer vai morrer, puta, tem que ver. Aí vai acabar o mundo, puta, ele tem que salvar o mundo. Aí o Jack Bauer vai morrer. Aí você assistiu já 8 episódios, já são 3:30 da manhã, você vai acordar às 5, já lascou. Você não consegue dormir de ansiedade, porque você não consegue, né, pensar que você vai dormir 1h30 só. Então a forma que você trata isso e a forma que a sociedade coloca a gente para funcionar, a gente tem poucos remédios. E um dos remédios é uma coisa que a gente não faz mais, estudar no livro. Forçar ao seu cérebro a desacelerar, que é dos recursos mais importantes quando você se vê numa situação de emergência e você precisa tomar uma atitude que seja sadia e não rápida. Uma atitude que seja sábia e não simplesmente para marcar uma posição. É aquilo que o Daniel Kahneman, que é um cara que ganhou o prêmio Nobel, ele trata num livro dele chamado Rápido e Devagar. Excelente livro. Excelente livro. Eu ganhei da minha madrasta, né? Quando no momento que eu estava fazendo muita coisa ao mesmo tempo e eu reclamei para ela, falei, eu tenho dificuldade às vezes de tomar uma decisão. Ela falou, então, você não tem dificuldade de tomar uma decisão, você sabe que decisão você tem que tomar. A questão é, você tem dúvida se você toma rápido ou a lenta. E essa é a sabedoria que você precisa adquirir. E esse treinamento vem desse livro, que você desacelera para ler, compreender e aplicar, né? Não, eu fico louco quando tem aqueles canais que dão resumos de livros. Tipo, resumindo rápido e devagar em 5 minutos. Bicho, você já ferrou o propósito do livro no seu vídeo, sabe? E conheço gente que, não, eu li tantos livros porque eu li os resumos. E é muito difícil isso, eu tenho alguns vídeos que acontece isso, quando o cara fala, pô, falou sobre 10 minutos, mas não respondeu a pergunta. Às vezes o propósito da gente conversar não é responder a pergunta. Não, às vezes você falar como estudar melhor, não você falar A, B, C, D. Mas quando você levanta questionamentos, você forma perguntas que a cabeça da pessoa deveria ser capaz de responder, né? A característica do bom estudo é essa. Quando você estuda e você sai com mais dúvida do que você começou, é que você estudou e você entendeu tudo. Se você estudou e você não tem nenhuma dúvida, significa que você não conseguiu segurar absolutamente nada. E essa necessidade de resumo, eu estou absolutamente contigo. Vamos resumir Romeu e Julieta. O cabra curtiu a menina, só que aí deu errado, eles se mataram, só que na verdade um não morreu. E aí? E aí ferrou tudo.
Acabou, resumiu Romeu e Julieta. Quer dizer, você pegou uma obra do Shakespeare e transformou num cocô de passarinho, né? E as pessoas fazem isso, Edson, com tudo. Elas fazem isso com as profissões, elas fazem isso com as relações interpessoais, elas fazem isso com as suas relações amorosas. O que é essa questão descartável hoje das pessoas, esses relacionamentos descartáveis, né? Parece que você está, né, roubando um raciocínio do Fight Club, né? É um single serving love, né? Você chega no avião, tem aquela geleia que você vai passar uma vez na ponta da faca para comer naquele meio pedaço de pão que você vai acabar com uma mordida, né? E as pessoas saem mais carentes desses relacionamentos. Por quê? Porque elas têm a finalidade, que às vezes é uma relação sexual, né? Só que cadê aquilo que elas querem? Que é sentir o próprio valor, que aí a gente volta na primeira premissa, né? Que é a conquista. Esse que é a brincadeira, esse que é o fight. Você se considera um romântico, Paulo? Eu acho difícil a gente pensar nesse termo, né? Romantismo, porque a gente olha o romântico como se fosse um sonhador e que